O tema da mensagem de hoje é as qualidades de uma pessoa bem-sucedida. Então vamos lá, qual que é o tema de hoje? As qualidades de uma pessoa bem-sucedida. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Olha só que mensagem forte, irmãos. As qualidades de uma pessoa bem-sucedida. Quem aqui quer ser bem-sucedido em todas as áreas? Quais qualidades que você deve ter, que nós devemos ter? Olha só, Daniel capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim, ó: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Então espere aí, o rei ele fez o que? Uma determinação: vocês vão comer isso, isso e isso. Havia um decreto, mas vamos continuar lendo. E o chefe dos, versículo 6, perdão. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Havia outros mais também. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, e Azarias de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então Daniel ele fez o que? Ele colocou no coração o que? Uma determinação. A primeira qualidade de uma pessoa para ser bem-sucedida em tudo que ela for fazer é ser uma pessoa o que? Determinada. O Daniel, mesmo sabendo que era decreto do rei, ele comer do manjar de quem, irmãos? Do rei. Não era uma coisa boa? Era, porque era o manjar de quem? Do rei. Mas o Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar. Ele colocou um propósito, ele colocou uma determinação. Vamos continuar mais um pouco aqui. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Não leia ainda, vamos parar por aqui. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vou pedir a gentileza do pastor que está em plasma, colocar na tradução NVI. Tiago capítulo 1, versículo 6, olha só: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que é pedir? Que nós já entendemos, nós aprendemos. Pedir, ele é o que? Determinar. Então Daniel, ele fez o que? Uma determinação. Quando você determinar algo, você pedir com fé, você não pode que duvidar, porque a pessoa que duvida, ela é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, a pessoa que não é determinada é uma pessoa que fica como? Agitada. Uma hora a pessoa, não, eu vou vencer, não, eu vou dar a volta por cima. Daqui a pouco a pessoa já está, eu não sei se eu nasci para vencer, eu não sei se eu vou conseguir, porque a pessoa, ela não está com uma determinação no coração. Agora, quando nós não duvidamos daquilo que nós determinamos em Deus, pode ter certeza. Versículo 7, por favor, pastor. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. 8. Uma vez que tem
tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, a pessoa que tem a mente dividida e é uma pessoa instável, ela não vai receber nada do Senhor, porque ela não é o que, irmãos? Determinada. Mas o Daniel, nós vamos continuar a leitura de Daniel. Daniel, ele fez uma determinação, e não foi qualquer determinação. Ele ia contrariar quem? O rei. Ele estava comendo da comida de quem? Do rei. Eu até escrevi aqui, deixa eu ler para vocês, uma hora que eu estava meditando. Daniel era determinado, não era como a onda do mar. Se você determinar, quando você determinar, a Bíblia diz em Jó 22, 28, determinando por alguma coisa, você deve fazer o quê? Seitear firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, quando você determina, você não pode ser como a onda do mar. A onda do mar, uma hora ela está lá na frente, e depois, atrás ela fica como, irmão? Agitada, porque ela é uma pessoa que não está determinada, firme. Então a primeira qualidade de quem quer vencer é o que, irmãos? Determinação. Vamos voltar em Daniel. Volta em Daniel, agora versículo 9, por favor. Diz assim, ó: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que Deus deu, irmão? Graça e misericórdia. Mas quem fez a determinação? Quem foi? Quem foi? Daniel. Daniel, ele determinou, e Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Você sabe o que isso quer dizer? Deus gosta de pessoas determinadas, pessoas que têm o que? Postura, pessoas que não vai se vender. Por isso a segunda qualidade é: não negocie o seu propósito com Deus. Nós não devemos negociar o nosso propósito com quem? Com Deus. Você fez um propósito, colocou uma determinação, não negocie. O Daniel, ele poderia muito bem: peraí, eu vou comer a comida do rei. Mas peraí, isso vai ferir os meus princípios, isso vai ferir aquilo que eu já estou acostumado. Então não vou fazer isso. E o que aconteceu? Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quando você determina e não negocia o seu propósito, Deus vai dar graça, Deus vai dar misericórdia. Às vezes você fala assim: pastor, mas parece que não vai. Vai, por quê? Porque Deus vai dar graça, Deus vai dar misericórdia, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer você cair na graça de um chefe. Às vezes você fala assim: pastor, eu não sei como fazer. Deus vai fazer. Mas Deus precisa que você seja uma pessoa determinada e uma pessoa que não vai negociar o seu propósito. Amém? Quem está entendendo até aqui? Vamos continuar, ainda tem mais. Aí olha só, eu escrevi aqui, ó: Daniel não trocou os seus princípios pela comida do rei. Olha só, porque Deus honra quem tem caráter. Vamos repetir isso comigo? Fala assim comigo, ó: Deus honra quem tem caráter. Daniel, ele teve caráter. Peraí, eu não vou comer dessa comida. Ele teve caráter, ele teve postura, ele teve determinação. Provérbios capítulo 17, versículo 3. Por favor, pastor, coloca aí. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os... Deus prova o quê? Você colocou uma determinação, Deus vai provar o seu coração. Quando Deus provar o seu coração, não negocie o seu propósito,
Porque Deus prova o coração. Deus provou o coração de Daniel diante do rei. Provou ou não provou? Provou. Mas Daniel não negociou o seu propósito. Vamos continuar? Volta lá em Daniel. Versículo 10 diz assim, ó: E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que as dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes, o que, irmãos? Ixi, parece que vocês não estão lendo comigo, vamos lá. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes, o que? Melhores. Mas por que eles estavam melhores? Porque Daniel, ele o que? Determinou e não negociou o seu propósito. E o que foi a consequência disso? Foi o que? Melhorar. Quando você é uma pessoa determinada, quando você não negocia o seu propósito, você pode ter certeza que Deus vai fazer que as coisas melhorem na sua vida. Amém? Vamos continuar a leitura. Diz mais aqui, ó: E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber. Eles davam o que? Legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Para quem, irmãos, que Deus deu? Para aqueles jovens que fizeram uma determinação e não negociaram os propósitos. Aí Deus honrou. Se você for uma pessoa determinada, se você não negociar o seu propósito com Deus, Deus vai te dar conhecimento. Como diz mais, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar, irmão, entendimento. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Quando? Quando você era uma pessoa determinada e uma pessoa que não negocia o seu propósito com Deus. Mas lembrando de Provérbios 17:3, que Deus prova os corações. Não pense que não virão aprovações, porque virão. Deus vai provar o seu coração. Assim como vem a aprovação para Daniel, virá para você também, porque Deus prova os corações. Mas Daniel, ele fez uma determinação e não negociou o seu propósito com Deus. E vamos continuar? Versículo 18 diz assim: E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Espera aí, irmãos. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como, ou seja, entre eles não havia outro semelhante a eles, iguais a eles. Por quê? Porque Deus deu o quê? Sabedoria, conhecimento, entendimento.
Eles estavam melhores, mais fortes. Mas por quê? Que eles fizeram o quê? Uma determinação e não negociaram o quê? O seu propósito. Fala assim comigo: eu devo ser uma pessoa determinada e não vou negociar meu propósito com Deus. Amém? Vamos continuar lendo. E o rei falou com eles: entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Eles eram quantas vezes, irmãos? 10 vezes. Irmãos, mas por que eles eram 10 vezes melhores, mais sábios, mais doutos? Porque, irmãos, eles eram pessoas determinadas, não negociaram o seu propósito. Agora eu vou ler o que eu escrevi aqui. A recompensa do banquete do rei era um prazer da carne, e se Daniel comesse, ele iria se igualar aos demais. Então, se Daniel comesse das iguarias do rei, ia ser um prazer para a carne, não ia? Um banquete do rei, pensa comigo, o banquete do rei. Vamos pôr lá no seu trabalho, lá o chefe, o banquete do chefe, o almoço do chefe. Imagina Daniel: nossa, eu vou comer do manjar do rei. Não é qualquer comida. Mas Daniel, ele não escolheu. Por quê? Eu escrevi aqui, a recompensa do banquete do rei era um prazer da carne, e se Daniel comesse, ele iria se igualar aos demais. Já a recompensa da determinação e postura de Daniel era ser honrado por Deus diante do rei. Que nós lemos no versículo 9: ora, deu Deus Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, irmãos, quando nós somos determinados, nós não negociamos o nosso propósito, a nossa recompensa vem de quem? De Deus. Se Daniel escolhesse comer do manjar do rei, ele também iria receber a recompensa. Mas a recompensa de quem? Do rei, do homem. Mas Daniel escolheu receber a recompensa de quem? De Deus. Deixa eu ler novamente aqui, irmãos, para vocês. Já a recompensa da determinação e postura de Daniel era ser honrado por Deus diante do rei. Você vai ser honrado por Deus onde você estiver. Mas quando, irmãos? Quando você ser uma pessoa determinada, você não será como a onda do mar, agitada, uma pessoa preocupada. Não, você será uma pessoa determinada. Aí virá Deus aprovar o seu coração, como nós lemos em Provérbios 17:3, que Deus prova os corações. Deus aprova o seu coração, e quando vier a aprovação, você não vai negociar o seu propósito com Deus. Amém? Vamos continuar mais aqui, irmãos. Ainda não acabou não, falta mais 2 qualidades. Vamos correr um pouquinho aqui. Deus honra aqueles que o honram. Daniel honrou a Deus? Sim, Daniel honrou a Deus. E olha só, vamos lá agora no capítulo 2, versículo 17. Dá um pulinho em capítulo 2, versículo 17 de Daniel. Diz assim, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não parecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, peraí, o rei teve ali um sonho, ele estava buscando a interpretação daquele sonho, e ali todos os sábios da Babilônia não conseguiram interpretar.
mas havia alguns homens que era diferente, principalmente Daniel, como nós lemos, que Deus deu entendimento para ele sobre visão e sonhos. Isso foi para Daniel, irmãos, não vem com essa história não, isso foi para Daniel, amém? Então, quando isso vem, o Daniel falou que, peraí, a gente não pode se igualar aos sábios da Babilônia, porque nós somos de quem? De Deus. Você não pode se igualar às pessoas do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, mesmo que sejam sábios. Você é uma pessoa de quem? De Deus. E olha só, vamos continuar. Versículo 20. Falou Daniel disso e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos pode descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Espera aí, então, Daniel, ele era diferente de todos, porque Daniel tinha um Deus que revela todas as coisas, porque não há nada oculto diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Além de Daniel interpretar o sonho do rei, Daniel também livrou os sábios da Babilônia da morte. Ou seja, o Deus que está em você não só vai te honrar, como também através de você vai livrar muitas pessoas da miséria, da morte, da escassez, porque você tem um Deus todo-poderoso com você. Amém? Fala assim: glória a Deus. Aplauda Jesus. Ainda não acabou não, irmãos, ainda não acabou não. Vamos lá agora em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Coloca aí, pastor. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Ou seja, Deus vai honrar aquele que o honra. Então a terceira, irmãos, qualidade de uma pessoa bem-sucedida é ela honrar a Deus sobre todas as coisas. Daniel, ele honrou a Deus, sendo fiel no propósito, sendo fiel. Tem pessoas que falam assim: pastor, para ser fiel eu não posso mentir, eu não posso fazer isso. Mas às vezes ser fiel, você honrar aquilo que Deus falou com você. Para você fazer um propósito de oração, uma campanha, você deve ser fiel. E quando a gente quebra um propósito, nós estamos sendo infiéis a Deus. Por isso, você fez um propósito com Deus, seja uma pessoa determinada, não negocie o seu propósito com Deus, honra a Deus, porque Ele vai te honrar. Deus honrou a Daniel. Como? Dando sabedoria, entendimento a Daniel.
dando a qualidade a Daniel que outros sábios da Babilônia não tinham, mas Daniel tinha. Amém? Deus vai te suprir todas as suas necessidades. Deus vai dar a você tudo o que você precisa para vencer. Amém? Diga graças a Deus. E olha só, a quarta qualidade para a gente fazer a oração forte, a oração da fé, é honestidade. Daniel capítulo 6 agora, volta lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim, ó: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Peraí, Daniel, ele tinha um espírito que, irmãos? Excelente. Por isso fazia que ele fosse diferente de todos, porque ele tinha um espírito excelente. Peço para Deus: Deus, eu quero ter um espírito excelente, eu quero fazer a diferença em tudo que eu fizer. Eu quero ser uma pessoa diferente, uma pessoa que tem o Senhor, que anda com o Senhor. Amém? Versículo seguinte diz assim, versículo 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas o que, irmãos? Vamos ler aí, porque isso é muito importante. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Irmãos, por isso é muito importante. Olha aqui para mim, por isso é muito importante, quando você estiver aprendendo, quando você estiver diante de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, você está bem atento para você acatar tudo aquilo que Deus quer falar com você. Eu me lembro quando o pastor Jaime um dia me disse assim: Leme, seja sempre um homem de Deus, que você não tenha que se envergonhar. Eu nunca mais esqueci. Eu falei assim: Jesus, eu não quero nada na minha vida que venha me envergonhar, nada, Jesus. E se tiver alguém que vai procurar alguma coisa na minha vida, não vai achar, porque eu não quero nada que me envergonhe. E Daniel, ele era como? Assim. Peraí, Daniel procuravam, irmãos. Então os príncipes e os presidentes procuravam. Alguém que está procurando está como? Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui de baixo. Começa o quê? Investigaram a vida de Daniel. Mas mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Irmãos, mesmo que alguém tenha inveja de você, tem raiva de você, quer investigar a sua vida, o diabo, irmãos, às vezes vamos ver se tem alguma brecha na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, não vai achar nada. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amém? Então a quarta qualidade é você ser uma pessoa honesta, é você ser uma pessoa fiel, porque mesmo que aconteça alguma coisa, o rei estava lá pensando: peraí, Daniel, ele é diferente, Daniel tem um espírito excelente, então eu vou constituir ele como governador, vou dar uma honra para ele. Aí aqueles que ouviram: peraí, vamos investigar a vida de Daniel, vamos achar pecado na vida de Daniel. Aí investigaram, procuravam, mas o que aconteceu? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, não acharam nada. Irmãos, seja uma pessoa que mesmo que procurem, mesmo que o diabo tente achar que ali alguma brecha na sua vida, não vem achar nada. Você vem a ter a ficha como? Limpa. Mesmo que alguém tente procurar, não vai achar nada. A quarta qualidade é o que, irmãos? Honestidade. Você ser fiel. Por quê? Mesmo que tente achar ocasião ou culpa alguma, não vão achar, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Não vão achar em você nenhuma brechinha,
porque você está com Deus, você anda com Deus. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus, aplauda Jesus. Você não vai mais precisar correr atrás das bênçãos, porque elas virão e te alcançarão. Vamos invocar o poder de Deus pela sua vida neste momento. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Pai, diante de Ti essas pessoas, meu Pai. Oh, meu Deus, essas pessoas que venham buscar uma resposta, essas pessoas, meu Pai, que venham buscar, Jesus, oh, meu Pai, uma vitória na empresa, vitória, Senhor, em um trabalho. Oh, meu Deus, como essa irmã disse, hoje a gente não precisa mais correr atrás, eles vêm até nós, os clientes vêm até nós. Meu Pai, em nome de Jesus, essa pessoa vai poder testemunhar, Jesus, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Essa pessoa, meu Pai, que escreveu na carta de afronta, Senhor, uma perseguição, oh meu Deus, é um mal que essa pessoa, meu Pai, está enfrentando, que quando parece que ela está, meu Deus, conseguindo, meu Pai, sobressair, acontece alguma coisa, meu Pai, que trava a vida dessa pessoa. Por isso, meu Deus, eu me levanto agora contra toda ação do inferno, contra todo espírito imundo. Eu digo, diabo, do alto da cabeça, a planta dos pés desta pessoa vai saindo agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passe com o seu fogo, Senhor, passe com a sua vassoura de fogo, um serviço desta pessoa, na empresa desta pessoa, um local de trabalho desta pessoa, Senhor, e onde houver uma obra maligna, onde houver um trabalho feito para acabar com a vida financeira desta pessoa, eu desfaço agora, eu repreendo agora, eu digo, mal, vai saindo agora. Esta pessoa, meu Pai, que está sendo vítima da inveja, do olho gordo, eu repreendo agora, mal, eu digo, sai agora, solte a vida desta pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que não consegue vencer na vida, você, demônio, solte essa pessoa agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu repreendo agora todo mal, todo espírito maligno, toda ação do inferno, vai saindo, vai saindo. Jesus, passa com sua vassoura de fogo, passa agora com seu poder, Pai, de pessoa em pessoa, em o nome do Senhor Jesus, e toda a força do inferno, todo espírito maligno, sai. Fala assim comigo, todo mal, fala com fé, todo mal da minha vida, da minha família, do meu trabalho, da minha vida financeira, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Agora levante as suas mãos e agradeça. Agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo na sua vida e aquilo que Ele há de fazer na sua vida. É o momento de você agradecê-lo, é o momento de você dizer, Jesus, obrigado, porque eu saio daqui hoje com a minha bênção, com a minha vitória. É o momento de você dizer, Jesus, obrigado, meu Pai, porque eu recebi a resposta, a minha bênção, a minha vitória. É o momento de você dizer, Jesus, eu vou contar a minha bênção, eu vou poder testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida, em o nome de Jesus. Pai, eu determino a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Oh Deus, que esta semana seja uma semana das boas notícias, seja uma semana de resposta, uma semana que essa pessoa vai receber, meu Pai, aquela boa notícia na ligação. Não será mais chamadas, meu Pai, ligações, meu Pai, de cobrança, será chamadas de boas notícias, em o nome do Senhor Jesus. Eu determino a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Eu abençoo a todos que assistiram de casa, Senhor, pela nossa TV, pelas redes sociais. Eu abençoo e determino a bênção sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Assim todos tenham a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.